Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que todos estejam em paz. Vamos hoje conversar um pouco a respeito do tema frustrações e dependências, que está presente no livro Vida, Desafios e Soluções, de autoria do Espírito Joana de Ângeles, uma psicografia de Givaldo Pereira Franco. Meus irmãos, a benfeitora espiritual nos diz que nós estamos sempre no nosso momento presente, que é o nosso instante decisório. E, portanto, é o momento em que nós temos possibilidade efetiva de ação. Dessa forma, o passado não pode servir como parâmetro, a não ser para que nós possamos refletir e aprender como não repetir os equívocos do pretérito. E o passado se configura de acordo com a mentora espiritual como irrecuperável, mas é reparável, de maneira que com interesse real nós podemos sim fazer reparações, correções necessárias no caminho, de acordo com as nossas necessidades espirituais. Então, é muito negativo que nós mantenhamos saudades desmedidas a respeito do que já aconteceu, ou então que façamos a manutenção de uma frustração em relação a algo que nós gostaríamos que tivesse ocorrido. Além disso, configura-se como negativo manter um arrependimento em profundidade pelo insucesso que se assinalou no pretérito. Esses sentimentos, meus irmãos, eles não podem modificar as consequências que foram desencadeadas no passado. E o que nós podemos de fato fazer é reformular as bases da ação que se repetirá de uma maneira renovada. E aí nós obteremos resultados melhores no futuro. E a benfeitora nos recomenda, meus irmãos, que nós perdoemos a tudo e a todos e que também façamos o auto-perdão, porque isso gerará uma recomposição emocional e também possibilitará que nós façamos um recomeço das tarefas onde elas se desencaminharam. E, além disso, a mentora espiritual nos esclarece que o homem psicológico saudável, ele não vive de recordações, também não se atormenta com as suas aspirações e situa-se no seu presente enriquecedor, fazendo movimentos atuais que são voltados para alcançar os seus objetivos mais nobres, que o promovem no bem e que, naturalmente, possibilitam um futuro melhor. Então, ele apresenta este homem saudável psicologicamente uma confiança no futuro e dessa forma ele consegue vislumbrar dias melhores de uma maneira natural, racional, sem inquietações e sem ansiedade. As personalidades instáveis, de acordo com a benfeitora espiritual, se apresentam facilmente frustradas porque muitas vezes falta um idealismo perseverante diante da vida. E, frequentemente, a ambição desmedida, assim como nenhuma aspiração, fazem com que o indivíduo seja levado, então, a esses estados de frustração. E, consequentemente, surgem problemas como melancolia, e a falta de competente esforço para que possa haver uma modificação da situação que se apresenta como afligente. Os conflitos de uma energia psíquica não realizada, de pendores criativos e de aspirações que não são exteriorizadas e traduzidas pelo sujeito, podem provocar a frustração e, consequentemente, medos injustificáveis e também melancolias que são carregadas de sombra. Além disso, o convívio familiar insatisfatório, marcado muitas vezes pelo mau humor e por reclamações, pode fazer com que o indivíduo apresente ansiedades e também desejos de fuga da realidade que se configura como inquietante. Então, essas dificuldades de autorrealização, que muitas vezes se assinalam por uma falta de iniciativa diante da vida e também por pequenos insucessos que não são superados, que perfeitamente poderiam ser ultrapassados através de uma postura mais ativa e persistente diante da existência, também são fatores que podem contribuir para a instalação da frustração. Então, esses estados de frustração levam frequentemente à dependência emocional e o sujeito cria tabus e procura soluções muitas vezes mágicas para os desafios que deve enfrentar com encorajamento,
rumo à sua vitória. E a benfeitora nos diz: essa dependência se transfere das crenças supersticiosas para as pessoas que as devem carregar psicológica, física e economicamente, solucionando os seus problemas, resolvendo as suas dificuldades que se renovam por falta de decisão e reflexão para agir corretamente. Então, por não encontrar essas pessoas que estejam dispostas a suportar essa carga, os indivíduos mais aumentam as suas frustrações, que acabam então por adquirir um estágio mórbido, de acordo com o que diz a benfeitora espiritual, levando aos transtornos psicóticos maníaco-depressivos. E Joana de Ângeles completa: quando a pessoa considerar que se encontra na Terra, no momento, no lugar e com as pessoas certas, aquelas que lhe são necessárias para o próprio desenvolvimento, despertará da dependência infantil e da frustração debilitadora, recuperando a saúde comportamental através da renovação mental e das motivações atraentes para tornar a sua existência mais do que suportável, perfeitamente feliz. Então, tenhamos certeza de que todos nós estamos inseridos nos contextos necessários aos nossos aprendizados espirituais, a nossa programação reencarnatória. E Joana de Ângeles nos diz, sim, meus irmãos, que nós devemos aspirar ao máximo, ao melhor, porque isso se configura como uma visão otimista em relação ao porvir. E dessa maneira nós nos permitimos alcançar os objetivos mais nobres que vão dignificar a nossa existência. E nesse sentido, o pensamento é a fonte geradora das aspirações. Nós devemos sim almejar o melhor e trabalhar para adquirir esses valores da alma. Isso se configura como uma forma de elevação e de engrandecimento moral. Quando o objetivo não é alcançado, por fatores diversos da vida, que muitas vezes fogem ao nosso entendimento, precisamos nos esforçar para manter o equilíbrio íntimo e apresentar uma maturidade psicológica nesse sentido, para que possamos entender que também os sofrimentos e os reveses contribuem para o nosso aprimoramento pessoal. Meus irmãos, essa foi a mensagem do dia de hoje. Muito obrigada pela participação de todos aqui no canal Mestre de Luz. Convido que vocês se inscrevam e que também ativem o sininho para que possam receber notificações de vídeos novos. Um grande abraço, muita paz e nos vemos em breve.